Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. De agosto à primeira semana de setembro, a cidade de São Paulo registrou 1.523 notificações por síndrome respiratória aguda grave e 76 óbitos em decorrência do problema, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. O tempo seco, agravado pelas ondas de calor e o aumento das queimadas, acendem um alerta para os cuidados que nós devemos tomar com a nossa saúde. Mas para saber o que deve ser feito nesse período, eu convido para conversar com a gente agora o neurologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, doutor Érico Borges. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, muito obrigado. Doutor, para a gente entender, o tempo seco, ele afeta tanto assim o nosso corpo? Porque muitas vezes a gente pensa que é só aquele mal-estar, né? Aquela agonia com o calor, aquela impaciência, irritabilidade. Mas o tempo seco, esse calor excessivo que a gente tem sofrido, né? Nessas últimas semanas, nesses últimos tempos, ele afeta de forma bem grave o nosso corpo? Tabata, todas essas sensações que a gente tem com calor, elas são explicadas por mecanismos fisiológicos do corpo, justamente para adaptação a essa temperatura extrema. Então, todas essas nossas reações, elas são desencadeadas por mecanismo do corpo tentar regular os mecanismos internos para se adaptar à temperatura extrema. Isso acontece tanto com calor quanto com frio. O que seria a temperatura ideal, doutor, nesse período de calor? O nosso corpo ele é regulado por uma estrutura chamada hipotálamo, que fica na região central do cérebro, por volta de 37 graus, 36,5, 37, como se a gente tivesse ali um reloginho marcando. E qualquer variação dessa temperatura, seja por algo externo ou por algo interno, uma infecção gerando uma febre, o hipotálamo, que é essa estrutura cerebral, ela vai promover a regulação e, com isso, todos os mecanismos fisiológicos que estão ligados a essa regulação. No caso, fazem parte desse processo. Desculpa, doutor, te interromper. Quais seriam os sintomas causados por esse calor? Primeiro de tudo, os sintomas, assim, digamos, leves, que a gente consegue resolver tomando uma água ou com algum outro hábito, e os sintomas graves? Os sintomas leves começam com desconforto, com a nossa sensação de buscar, né, realmente um lugar mais frio. Isso também é modulado pelo hipotálamo, essa parte comportamental. Mas quando começa a ficar muito quente, a gente tem um estímulo das glândulas sudoríparas a produzir calor, para a evaporação do suor na pele, ajudar a dissipar esse calor e resfriar o corpo. Com isso, a gente perde líquido e a gente depois tem os sintomas da desidratação, que são desde uma tontura, um mal-estar, náuseas, até sintomas mais graves, podendo levar até o coma. Nossa, até o coma, doutor. A gente está falando, por exemplo, a pessoa ela pode sofrer um AVC ou até mesmo uma falência múltipla dos órgãos? Quando a gente pensa na desidratação, ela provoca vários mecanismos. Então, os rins vão ser prejudicados pela baixa filtração, então vai ter uma sobrecarga renal. As toxinas elas vão ficar mais concentradas. O cérebro vai funcionar de forma diferente, porque as concentrações dos íons vão estar diferentes, né? Quando a gente perde muita água, a concentração do sódio no sangue, ela eleva muito. E isso pode causar alterações do estado da consciência, crises convulsivas e até mesmo coma e, evoluindo numa forma mais grave, o óbito. Quais seriam os grupos mais vulneráveis, doutor? Quando a gente pensa em populações que têm menos água, né, circulando, e a gente fala principalmente dos idosos, que a concentração de água no corpo ela já diminuiu bastante. E eles são bem sensíveis a essas variações do equilíbrio hídrico do corpo.
A gente está falando também de crianças. As crianças, elas entram nesse grupo ou não? Ou elas, digamos, são mais fortes? As crianças também entram, que elas também têm uma facilidade maior de perder líquido, uma facilidade maior de evaporar, de ter esse desequilíbrio em relação à água corporal. A atividade física, doutor, muito se fala de evitar naqueles horários de maior pico, né, de calor. No caso, num ambiente interno também, vale essa recomendação? Ou somente mesmo na rua, em parque? Com certeza, Tabata. E nós estamos vivendo com o nível da umidade do ar também muito baixo. E com isso aumenta a nossa perda de água. Porque para o corpo ele resfriar, ele precisa evaporar água. E quanto menor a umidade do ar, mais água a gente vai precisar evaporar para controlar a temperatura interna. As últimas recomendações para quem está nos acompanhando, sejam pessoas mais idosas, que têm criança em casa, quais seriam as recomendações gerais? Em relação à alimentação, diminuir a quantidade de sal. Hidratação, aumentar a hidratação ao longo do dia. Ter uma rotina de hidratação, colocar uma garrafinha de 1,5 litro e ter o compromisso de tomar ela durante ao longo do dia. Sair no sol, no tempo quente. Usar roupas mais leves, que favoreçam essa troca de calor do corpo com o ambiente. E ao fazer atividade física, manter a hidratação constante. E se tiver algum quadro, se a pessoa estiver passando por algum quadro gastrointestinal, com vômito, com diarreia, a hidratação ainda mais vigorosa. A gente está numa época muito difícil, né, doutor? Isso nunca foi visto antes. A gente está falando do estado de São Paulo, mas de modo geral, no Brasil, níveis alarmantes da qualidade do ar, abaixo do recomendado, né, do ideal pela Organização Mundial da Saúde. Então, o quanto esse tempo seco, ele afeta vias respiratórias, ele afeta todo o nosso corpo e trazendo até esses sintomas gravíssimos, podendo trazer até causar um AVC. Então, a gente está falando de algo muito sério e não dá para baixar a guarda. Tem que redobrar realmente os cuidados e seguir as recomendações do doutor, que sabe muito bem do que está falando, é neurologista com anos de experiência. Doutor, desde já, muito obrigada pela entrevista, pelas informações valiosas e as recomendações. Eu que agradeço, Tabata. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conversamos com o neurologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, o doutor Érico Borges. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.